Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um apanhado de todas as leituras que eu fiz desde o começo até o fim desse primeiro semestre de 2020, que terminou agora no mês passado. Eu contabilizei só os livros que eu li até junho, os desse mês eu não estou incluindo nessa lista. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não vou adentrar muito na história de cada livro, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e aí eu começo a falar e não vou parar mais. E também porque eu pretendo fazer resenha de um desses, então eu não vou falar muito qual é, mas vocês vão ver. Eu tive muita sorte, eu comecei o ano de 2020 lendo um livro muito incrível que eu li em uma noite praticamente, que foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood. O Conto da Aya foi um livro que me surpreendeu muito. Eu já imaginei que ele seria tão bom quanto todo mundo fala, porque esse livro, hoje em dia, ele tá muito conhecido, principalmente pela série, né? Quando a série bombou aqui no Brasil, que o pessoal foi correr atrás do livro pra ver se ele era tão bom quanto a série. Eu nunca assisti a série, porém eu posso garantir que esse livro é incrível. A gente não tinha ainda uma distopia tão forte contada pelo ponto de vista de uma mulher. A gente tem distopias gigantes, né? As mais conhecidas que a gente tem hoje em dia são 1984, Fahrenheit 451, Admirável Mundo Novo, A Revolução dos Bichos, até tem umas aqui. Todas essas grandes histórias são livros ótimos, porém são contados pela visão de um homem. E O Conto da Aya é um livro que é protagonizado por uma mulher. O protagonista desse livro vive em uma sociedade que baseia as suas leis em uma interpretação muito, muito extremista da Bíblia. Então, as mulheres, elas são as mais afetadas por esse tipo de governo. É um livro muito triste, realmente, muito doloroso, mas mesmo assim, hoje em dia ele se tornou um dos meus livros preferidos. A minha segunda leitura do ano foi a leitura de O Hobbit, do Tolkien. Foi um livro que me surpreendeu bastante, porque eu sei que é um livro infanto-juvenil, então eu tava esperando que fosse um livro bem fraco, pra falar a verdade, e eu gostei muito, cumpre muito o que um livro de aventura, um livro que nós acompanhamos a trajetória de um personagem precisa nos trazer, que é essa torcida pelo protagonista, adrenalina, emoção na história. E esse livro traz tudo, então eu gostei muito, recomendo bastante. Agora, já o terceiro livro, eu não sei se foi tão agradável assim. Eu tô falando de A Câmara Sangrenta, da Angela Carter. Esse aqui, na verdade, é um box onde o livro veio. Ele é daquelas edições da Tag. E o livro é esse. Tá vendo? É um livro lindo, de capa dura e tudo. Porém, eu me decepcionei bastante com esse livro. É um livro que promete fazer uma nova versão dos contos de fadas mais famosos, fazer uma versão mais feminista, que valorize mais e que dê um protagonismo maior às mulheres. Eu achei um livro bem do esquisito, pra falar a verdade. Eu achei que em algumas partes ele não conseguiu cumprir muito bem. É um livro que eu não conhecia, que não me surpreendeu muito. Tem algumas histórias que eu gostei, mas a maioria eu achei bem, assim, sem sal, pra falar a verdade. E outro livro que eu li esse ano foi o quarto livro das Crônicas de Gelo e Fogo, que é uma série que eu gosto bastante, tanto a série de TV quanto a série de livros. É um livro que me surpreendeu muito, porque eu tava esperando bem menos, pra falar a verdade. Eu assisti muitas resenhas e tinha muita gente falando que era o livro mais arrastado da série. Porém, eu concordo em partes. Eu acho que até os primeiros 30% do livro ele realmente é mais lento, tem um ritmo diferente. Porém, depois que as coisas se encaixam para que os acontecimentos principais ocorram, fica bem mais fluida a leitura e eu gostei bastante. Foi um livro que me surpreendeu muito e já estou muito ansiosa para ler o quinto. E se sair o sexto, ler os próximos também. Logo depois eu comecei a ler O Morro dos Ventos Vivantes, da Emily Brontë. Eu tô com essa edição aqui exatamente no meu colo nesse momento. Porém,
Toda vez que eu boto ela aqui do meu lado, eu fico com uma luz laranja, avermelhada, algo assim. Então eu não vou mostrar a capa. Eu vou tentar achar uma foto da edição que eu li aqui do lado. Porém, é uma história muito, muito legal. Eu comecei a ler o livro sem ter muita noção do que se tratava. Eu achei que era uma história de amor muito fofa. E não é nada disso. É um romance muito problemático, muito esquisito, sinceramente. Tem que ir com a cabeça aberta e entender mais ou menos o contexto histórico, a época em que foi escrito o livro, né? Porém, é um livro muito gostoso. Eu li ele muito rápido. A escrita do autor é muito contagiante, muito gostosa de ler. É um clássico e é muito fácil. Então, assim, com certeza, se você gostar da história, você vai ler muito rápido, assim como eu. Outro livro que eu também li esse ano foi Os Crimes ABC, da Agatha Christie. Foi um livro muito legal de ler. Eu gosto muito dos romances policiais da Agatha. São livros que, além de toda a investigação, além de todo o mistério, tem uma escrita muito gostosa, sempre trazem ambientes muito bons. Ambientes que fazem você se apegar realmente no livro. Eu tive essa sensação com todos os livros que eu li dela até agora. E esse não foi diferente, sabe? Eu gostei muito e eu recomendo bastante esse livro. Foi um dos melhores que eu li. Outra leitura que eu fiz esse ano foi a de Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes. Esse livro eu ganhei e eu não fazia ideia do que se tratava. Eu achava que essa escritora aqui só escrevia livros de romance bem água com açúcar, porém eu me surpreendi bastante. Eu vi que a gente não pode julgar um livro sem conhecer. Esse livro se passa em uma parte bem específica da história dos Estados Unidos, em que algumas moças iam até algumas famílias muito, muito pobres que viviam nas partes mais isoladas dos Estados Unidos. Iam lá levar livros para as famílias e mudam muito a vida dessas pessoas e a vida delas mesmas também. Então é um livro muito inspirador e muito, muito, muito legal de ler. Gostei bastante. Esse ano eu tive meu primeiro contato com as obras do Machado de Assis. Eu li Dom Casmurro, li em e-book, por isso que eu não tenho edição física para mostrar para vocês. Eu sinto que esse livro foi um divisor de águas para mim. Eu nunca tinha entendido o porquê desse autor ser tão importante aqui para o nosso país. E esse ano eu tive o privilégio de ler esse livro, ler outro livro dele também que eu já fiz resenha aqui pro canal e vou mostrar daqui a pouco. E ler mais sobre a vida do autor, entender quem ele foi, como foi realmente toda a trajetória dele. Foi muito importante para mim. Eu acho que esse livro é uma boa porta de entrada para quem quer conhecer mais sobre a vida do Machado de Assis e eu pretendo ler muitas outras coisas dele. Esse ano eu li um livro que eu queria ter há muito tempo, que é essa coletânea de contos do Edgar Allan Poe, chamada Contos de Imaginação e Mistério, da editora Tordesilhas. Essa coletânea reúne vários contos, entre eles alguns dos contos mais famosos do Allan Poe, como O Gato Preto, O Poço e o Pêndulo, Berenice, O Rei Peste e vários outros também. É uma edição completamente linda, eu não sei nem o que dizer sobre ela. Ela tem, isso aqui é uma jacket, a capa do livro mesmo é preta. E com isso a gente consegue entender bem porque que o Edgar Allan Poe é considerado o maior escritor de terror de todos os tempos. Esse ano eu participei de 3 leituras coletivas. A primeira leitura foi do livro Jardim Secreto, que eu vou deixar a capa aqui do lado. A segunda foi do livro Viagem ao Centro da Terra, que eu também vou deixar aqui do lado. E a terceira foi do livro Orlando, da Virginia Woolf. Eu gostei muito dos 3 livros, mas o que eu mais gostei foi Viagem ao Centro da Terra. Eu achei um livro incrível, é um livro muito emocionante, muito cativante e muito informativo também. O Júlio Verne realmente tem esse poder de nos transportar para dentro da história. Eu amei muito esse livro, quero muito ler outras coisas do autor. Li um thriller muito bom chamado A Mulher na Janela, do Agent Finn. É um livro muito surpreendente, ele é cheio de plots durante a história. Eu gostei muito do livro. Isso que eu não sou uma grande apreciadora de livros de suspense, mas esse daqui eu gostei muito, então eu recomendo bastante. E também o livro O Vilarejo, da Rafael Montes, que foi um livro que eu li em e-book. Foi um livro que me surpreendeu bastante, eu nunca tinha lido nada do autor,
mas eu gostei muito da escrita dele. É um livro de contos, que se passa em torno de uma vila, então esses contos se interligam, a gente acaba encontrando personagens de contos passados em outros contos. Então é um livro muito macabro, tem muito sangue. Eu gostei muito do livro, eu li ele em torno de 3 horas, é muito rápido de ler. E também esse ano o livro Helena, do Machado de Assis, que eu já fiz resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui embaixo. Foi um livro que eu gostei muito, é um drama familiar muito interessante, como eu disse no vídeo, não é nenhum momento agoniante de ler, é muito gostoso mesmo de acompanhar essa história. E eu recomendo muito, assim como o Dom Casmurro, como eu já tinha dito antes, eu também acho que esse é um livro que pode servir de entrada para você conhecer outras obras do Machado. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem me assistido até aqui. Beijos e até a próxima!